Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso programa das sextas-feiras aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, o Vale a Pena, ao qual vocês já estão acostumados. Mas se essa for a primeira vez que você assiste ao Vale a Pena ou a qualquer conteúdo aqui do nosso canal do Observatório da TV, peço a você que se inscreva, ative as notificações, assim todos os conteúdos que nós apresentarmos aqui no nosso canal você ficará sabendo assim que eles entrarem lá, tá bom? E também relembro que a sua plataforma digital de áudio do cotidiano, da sua musiquinha, do seu jornal, do seu podcast de notícias, também tem os materiais aqui, os conteúdos informativos do Grupo Observatório, busque lá que você encontrará. Nesta semana, Vale a Pena relembra a trajetória de uma grande atriz, muito marcada por seus papéis de vilã em telenovelas, né? Mas que também já fez personagens muito boa praça, de boa índole, né? Embora tenha ficado marcada por essas muitas vilãs, né? Foram várias, em mais de uma emissora, inclusive. Eu estou falando de Joana Fon. E como já virou um bordão meu aqui no nosso Vale a Pena e em outros programas aqui do canal, né? O nome de Joana Fon é Joana Fon mesmo, tá bom? Ela nasceu em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, em 14 de setembro de 1939. Portanto, ela tem agora 81 anos de idade, não é? E o seu nome de batismo completo é Joana Maria Fon. Né? E embora tenha nascido em Belo Horizonte, ela foi registrada no Rio de Janeiro e tem uma vida eminentemente carioca. Né? Sua trajetória, inclusive artística, se desenvolveu a partir do Rio de Janeiro, para onde ela se mudou ainda criança, né? Entre criança e adolescente. Né? Ela foi adotada por um casal de tios, né? Não cresceu com seus pais biológicos. Com o pai ela só teve um contato um pouco mais estreito já no começo da sua vida adulta e mesmo assim essa convivência durou pouco porque o pai dela infelizmente faleceu pouco depois, não é? Mas ela tem procurado, né, embora já tenha aí mais de 80 anos de idade, tem procurado no decorrer da vida lidar cada vez melhor com essa sua condição, né, de filha adotiva. E já teve mais conflitos por conta disso, né? Mas de fato é uma questão que, embora ela tenha sabido, depois de desconfianças internas ali em casa com os seus tios, que eram seus pais adotivos, né? E depois uma mãe adotiva, porque a primeira mulher do tio, a tia, faleceu, enfim, né? Ela, ao longo da vida, procurou tratar essa questão que ela tem de ser uma filha adotiva e ter tido, vamos dizer assim, vários pais e várias mães, não é? A sua vida artística começou um pouco por intermédio de um seu namorado da juventude. Né? Os dois entraram para um grupo de teatro e ele acabou querendo sair e por ciúme de que ela contracenasse com outras pessoas, fazendo par, fazendo cenas de amor e tudo, queria que ela saísse do grupo de teatro também, mas ela acabou não saindo. Né? Seguiu na sua intenção de se tornar artista. E é muito comum nessa geração que nasceu nos anos 30, 40 ter uma inspiração não só em teatro, mas também no cinema para essa vida de artista um pouco idealizada, né? E que despertava os sonhos dessa juventude que hoje gira aí pelos 80 anos. Um pouco menos até, inclusive, né? Nascidos nos anos 50, enfim. E Joana Fon seguiu no intuito de se tornar atriz e estreou no teatro em 1962, num espetáculo chamado Um Estranho Bate à Porta. E pouco depois, já em 63, ela também cumpriu temporada de uma peça chamada O Exilado. No ano de 1964, já atuando em teatro, ela debutou na TV como atriz e também no cinema, né? Ela participou de uma novela na TV Rio chamada O Desconhecido, que é de Nelson Rodrigues, uma das poucas que ele escreveu para esse veículo, embora gostasse muito, não tivesse preconceito para com o gênero, muito pelo contrário, né? E nesse mesmo ano, 1964, ela também teve lançado o seu primeiro filme, dirigido por Watson Macedo, que é um diretor muito importante, especialmente do que a gente chama de chanchada, né? Chamado Um Morto ao Telefone. Nessa época, embora tenha feito a sua primeira novela, Joana Fon já se apresentava na televisão, no elenco de programas de humor, na TV Rio, também na TV Continental, por essa época, da década de 60, né? E ela
um dos primeiros diretores, um dos primeiros homens de TV a quem Joana Fon pediu uma oportunidade para trabalhar na TV e que deu a ela essa oportunidade foi o Wilton Franco, que ficaria ainda mais famoso nos anos seguintes, apresentando o programa Essa Gente Inocente e o Povo na TV também, né? Aliás, dirigindo o programa Essa Gente Inocente, que era com Lúcio Mauro, né, na TV Tupi, e apresentando o Povo na TV no SBT. Foi diretor também do programa da Hebe, do programa dos Trapalhões, né? E ela disse ao Wilton Franco: eu sou atriz. Ele falou: como é seu nome? Joana Fon. Nunca ouvi falar. E aí ela devolveu, né? E vai continuar sem ouvir falar se não me der uma oportunidade de eu me fazer uma pessoa de quem se ouça falar. E aí ele deu essa oportunidade. Depois na TV Continental ela repetiu esse discurso com outros homens de TV e foi galgando postos, né, no dia a dia do trabalho artístico. Né? Além dessa novela na TV Rio, que aqui em São Paulo foi exibida pela TV Record, né, O Desconhecido, as duas TVs eram co-irmãs, né, dirigidas por parentes, os Amaral e os Machado de Carvalho, né, cariocas e paulistas respectivamente. Joana Fon, ainda na década de 60, ingressou no elenco de telenovelas da TV Globo, onde participou, por exemplo, de A Gata de Vison e A Última Valsa. Mas ela era uma das vozes que não concordavam com o estilo de textos e da própria direção do núcleo de novelas pela escritora cubana Glória Magadán, e acabou deixando a emissora, né, logo depois de alguns trabalhos que ela fez nesse final dos anos 60, e ingressando no cast da TV Tupi, onde ela passou praticamente sem interrupções até o final da década de 70. Ela só teve uma rápida saída para a TV Record em 1973, onde inclusive ela foi protagonista ao lado de Hélio Souto, da novela Vendaval, de Odi Fraga, uma adaptação do romance de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Mas voltando um pouco, né? Nessa virada aí dos anos 60 para 70, Joana Fon também fez parte do grupo do Teatro de Arena, com espetáculos bastante engajados naquele momento político e social que o país vivia de ditadura cada vez mais ferrenha e violenta, né? E participou de um filme muito representativo da nossa cultura de um modo geral, feito nessa ocasião, que foi Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, baseado na obra de Mário de Andrade. Né? Outros filmes que Joana Fon fez mais ou menos nessa época foram O Homem Nu e Todas as Mulheres do Mundo, além de As Gatinhas, de Astolfo Araújo, que rendeu a ela um dos muitos prêmios que ela já ganhou pelo seu trabalho de atriz, né? Salvo erro meu, o Festival de Cinema de Brasília, melhor atriz, por esse filme. Né? Outros filmes da carreira de Joana Fon foram Césio 137, Quem Matou o Pichote, Beijo na Boca, né? Ela também participou de Vai Trabalhar o Vagabundo, parte 2, A Volta, com Hugo Carvana, Marieta Severo, Marcos Palmeira, né? Muitos trabalhos na tela grande ao longo de todos esses anos. Né? Na televisão, na TV Tupi, nessa década de 70, Joana Fon participou de novelas como A Fábrica, de Geraldo Vietri, Bellamy, de Odi Fraga e Teixeira Filho. Né? Ela também fez parte do elenco de Ídolo de Pano, em 1974, também de Teixeira Filho, no papel da Jeanne, que encantava o personagem do Adriano Reis, né, formava par com ele ali, ela era da família da Madame Pauline de Clermont, que era o papel da Carmen Silva, né? E na TV Tupi também participou da primeira versão de A Viagem, em 1975, de Ivani Ribeiro, autora de quem ela já havia feito em 70 As Bruxas, né? Na novela A Viagem, Joana Fon interpretava Andresa, a cunhada da Diná, que era Eva Vilma, né? E agora no canal Viva nós podemos rever a versão da TV Globo com esse papel vivido pela Thaís de Campos. Ela era casada com o Raul, que era o Adriano Reis, e filha da dona Guiomar, a Carminha Brandão. Né? Na Globo, o Miguel Falabella e a Laura Cardoso. Depois, antes de sair da TV Tupi, Joana Fon ainda fez Papai Coração, baseada na obra de Abel Santa Cruz, uma história que nós conhecemos pelo título de Carinha de Anjo, em duas versões exibidas pelo SBT, uma mexicana e uma brasileira. Né? Em 1977, a atriz volta ao elenco da TV Globo, e nesse meio tempo ela foi trabalhando também em cinema, em teatro, trabalhou como jornalista para o jornal Última Hora também, né? Enquanto fazia novelas e filmes, enfim. E em 1977 voltou à TV Globo no elenco da novela Sem Lenço, Sem Documento, de Mário Prata. Logo em seguida, foi escalada para viver Neide,
uma governanta, empregada, enfim, da casa do Dr. Franklin, que era o Cláudio Correia Castro, na novela de Gilberto Braga, Dancing Days, do horário das 8. Mas Norma Bengel, que interpretaria a vilã da história, Yolanda Pratini, desentendeu-se com a casa, com o diretor Daniel Filho e deixou o projeto. Às vésperas da estreia, Joana Fon então foi deslocada do papel de Neide para o de Yolanda, que era irmã da protagonista Júlia, a Sônia Braga, gravou todas as cenas que Norma Bengel já havia gravado assim a toque de caixa num fim de semana, coisa de 2, 3 dias, e a novela já estreou com Joana Fon nesse papel, que é um dos mais marcantes da sua carreira. Uma mulher que não teve a força que outras mulheres da sua geração tiveram para lutar por aquilo que desejavam e resolveu se acomodar arrumando um marido que ela não amava, mas que era muito rico e podia dar a ela uma vida tranquila, confortável e também a oportunidade de criar dessa forma tranquila e confortável a sobrinha, a Marisa, que era a Glória Pires, né? Que ela criava como filha porque a sua irmã, a Júlia, havia sido presa, né? Quando a menina ainda era bem pequenininha. Esse é um papel realmente muito marcante e que elevou o nome de Joana Fon na televisão e na TV Globo a um outro patamar, né? Logo em seguida, ela emendou diversos trabalhos, né? Participou de Os Gigantes, de Lauro César Muniz, como Vânia, mulher do Fernando Lucas, que era o Tarcísio Meira. Eles também tinham um casamento sem amor, porque o grande amor da vida dele sempre foi Paloma Gurgel, Dina Sfat, né? Depois, Joana Fon também fez Coração Alado, de Jeanette Claire, como Melissa, irmã da Vivian, que era Vera Fischer, casada com o Leandro, o Ney La Torraca, que estupra essa cunhada dele, a Vivian, né? Joana fez a Virgínia de Brilhante, outra novela do Gilberto Braga, e novamente como irmã de Vera Fischer, que agora se chamava Luísa. Elas eram filhas do seu Hernani, da dona Alda, Rodolfo Maier e Laura Cardoso. A atriz também participou por essa época de Elas por Elas, foi a Natália, né? Uma das 7 amigas que conduziam a história criada por Cassiano Gabos Mendes e tinha um trauma muito sério que a envolvia, né? Ela acusava essas amigas do passado, Eva Vilma, Araci Balabanian, Sandra Brea, Mila Moreira, Maria Helena Dias, né? E Esther Góes, de terem envolvimento na morte do seu irmão menor, que na verdade foi ela mesma que matou, né? E ela relembra, redescobre essa verdade ao lidar com ela, também com a ajuda do Décio, que é o papel do Marco Nanini, né? Em seguida ela foi Elô em Eu Prometo, uma novela de Jeanette Claire, sua última, né? Entre 83 e 84. Fez uma pequena participação em Louco Amor, nesse mesmo ano de 83. E entre 84 e 85, mais uma grande vilã detestadíssima, né? Que fez até garçom se recusar a servir Joana. A Lúcia Gouveia, de Corpo a Corpo, mais uma novela das 8 de Gilberto Braga. Lúcia Gouveia era extremamente ambiciosa, arrogante, pedante e racista. E ela chamava a personagem da Zezé Mota, a Sônia, né, de macaca. E de macaca para baixo, né? Ofensiva mesmo, para judiar, para humilhar. Ela se achava superior a essa moça, se voltava contra ela, principalmente porque Sônia começava a viver um romance com um herdeiro de uma grande fortuna, o Cláudio Fraga Dantas, que era o Marcos Paulo, o partido que a Lúcia desejava para sua filha, a Alice, salvo engano, que é a Luísa Tomé, a sua primeira novela, né? Então, é claro que a Sônia, além de tudo, era negra, então ela se voltou com um ódio imenso contra essa moça, né? Ela era racista, e cenas até desagradáveis de você ver, mesmo naquela época de um racismo muito mais, vamos dizer assim, legitimado e tolerado por uma parcela da população, né? Em seguida, ela foi Joana, como ela mesma, em Cambalacho, de Silvio de Abreu, um papel que participou apenas do início da novela, porque ela teve males de saúde que fizeram com que ela tivesse que sair da novela. Mas, curiosamente, ainda no mesmo ano de 86, a atriz reapareceu na novela das 8 de Lauro César Muniz, escrita com Marcílio Moraes, A Roda de Fogo, como Thelma Rezende. Esposa do Celso Rezende, que era o Paulo José, um homem bomba que pode acabar com todo o domínio empresarial do protagonista, que era um empresário de mau caráter, né? O Renato Vilar. Mais uma dobradinha aí de Joana Fon com Tarcísio Meira num elenco de novela, né? Ela, no decorrer da história,
também no começo, né, tinha um caso amoroso extraconjugal com o deputado Paulo Costa, que era o Hugo Carvana, e chega a se envolver romanticamente depois com o juiz Marcos Labanca, que é o Paulo Goulart, já saudoso, né? Depois disso, mais para o fim da década, a atriz foi a tia Fausta, na novela Bambolê, novela das 6 de Daniel Mas, né? Exibida entre 87 e 88, baseada num livro da Carolina Nabuco, chamado Chama e Cinzas, né? A mesma autora de A Sucessora. Ela era cunhada do Álvaro Galhardo, o protagonista, vivido pelo Cláudio Marzo, e tinha uma influência sobre as sobrinhas, né? A Ana, a Cristina e a Yolanda, que era a Miriam Rios, a Carla Marins e a Thaís de Campos, né? E logo depois ela participou de O Pagador de Promessas, a minissérie de Dias Gomes. Salvo erro meu, ela gravou a minissérie antes de fazer a novela, inclusive, né? A minissérie foi gravada em 87, mas exibida apenas em 88. Ali ela vivia uma personagem muito diferente de como nós já estávamos habituados a vê-la na TV. Era uma prostituta chamada Marli, enciumadíssima do seu cafetão, né? O bonitão, papel do Nelson Xavier. E esse ciúme faz com que ela protagonize um barraco homérico na escadaria da igreja de Santa Bárbara de ciúme da Rosa, que é a Denise Milfon, mais jovem do que ela, né? Que o bonitão levou no bico, e ela revela ali no meio da escadaria para todo mundo ver, da Salvador inteira saber, que o Zé do Burro, marido da Rosa, o José Maier, era então corno, né? Porque a Rosa o havia traído com o bonitão, né? Fechando a década de 80, Joana Fon teve outro papel que para muitos é o maior da sua carreira, né? Entre 89 e 90, ela viveu a Perpétua, a irmã ambiciosa e maligna, invejosa da Tieta, né? Que a Bete Faria vivia nessa novela de grande sucesso de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, cartaz das 8 na TV Globo. Um papel que fazia muito sucesso com o público, ainda que ela fosse malvada, a Perpétua, né? Porque ela era bastante carregada, bastante caricata e ídolo das crianças, né? As crianças não temiam Perpétua. A Joana conta até hoje que por onde ela passava, as crianças pediam que ela fosse Perpétua com eles, né? E gostavam muito. Assim como gostaram muito de uma outra personagem que ela fez logo em seguida, mas que não era do mal. Pelo contrário, né? Uma grande mãezona, uma pessoa do bem. A Carmen Maura, na novela Vamp, que agora está disponível no Globoplay, né, desde a semana passada. A Carmen Maura, ela tinha 6 filhos e se casava com o viúvo, o Capitão Jonas, que era o Reginaldo Faria, que também tinha 6 filhos. Então aquela grande família se formava também com a ajuda de uma pessoa mais experiente, a grande avó de todos ali, a Dona Virgínia, que era a Cleide Ácones, né? E formavam uma família muito bonita, inclusive invejada por muitas crianças daquela geração, eu entre essas crianças, né? Nos anos 90, Joana Fon ainda participaria na TV Globo de Fera Ferida, entre 1993 e 1994, como mais uma mulher do mal, ambiciosa, trambiqueira, traiçoeira, embora não tão desagradável quanto Lúcia, por exemplo. Salustiana, na novela fazia par com o Lima Duarte, né, o Major Emiliano Cerqueira Bentes, dizia que o seu filho Cassidionos, Marcos Winter, era do Major Bentes, e ela era cunhada do prefeito da cidade, Demóstenes, papel do nosso também saudoso, a essa altura já, né, José Wilker. Depois de Fera Ferida, Joana Fon teve o seu vínculo com a TV Globo quebrado. Ele venceu, não foi renovado, e ela, no final de 1994, ingressou, ainda no mesmo ano, né, ingressou no SBT, onde ela viveu Eugênia Carlota, uma mulher também desagradável e do mal, na novela As Pupilas do Senhor Reitor, de Lauro César Muniz, com adaptações de outros roteiristas na ocasião, né, entre eles o nosso Ismael Fernandes, autor de Memória da Telenovela Brasileira, Bíblia dos Noveleiros, né? E ali reencontrou colegas de antigamente da TV Tupi, como Juca de Oliveira, que fazia o Padre Antônio, o Senhor Reitor, né? No SBT, a atriz ainda participaria em 1996 da novela Razão de Viver, um remake de uma outra novela do Ismael Fernandes, chamada Meus Filhos, Minha Vida, né? Nessa novela ela vivia a Yara Miranda, que era uma dona de confecção, uma mulher também arrogante, desagradável,
com uma filha problemática, que era a Olga, a Maiara Magri, né? E espezinhava muito uma amiga dela de juventude que trabalhava com ela, uma costureira, a Dona Luzia, que era a protagonista da história, vivida pela Irene Ravache, né? Casada sem nenhum amor com o Pascoal, papel do Sebastião Campos, ela mantinha um caso com um primo, o Álvaro, que era o personagem do Eduardo Conde, né? E era uma figura extremamente desagradável, a Yara. E a Joana, com a sua tarimba de muitas vilãs, fazia muito bem como é de seu feitio, né? Depois disso, a atriz fez uma incursão na dramaturgia da TV Bandeirantes, levada, como muitos artistas do SBT, pelo diretor Newton Travesso, e lá foi Dona Semíramis, na novela Serras Azuis, de Ana Maria Moretson, baseada na obra de Geraldo França de Lima, em 1998. Né? A Dona Semíramis tinha muitas mágoas do passado, porque houve uma grande chacina na cidade, morreram muitas pessoas de famílias influentes, e essa rixa que levou a tantas mortes podia atrapalhar um romance que ela não queria nem um pouco que acontecesse entre os jovens Gaius e Lígia, que era o Petrônio Gontijo e a Adriana Londonho, então vinda de um sucesso, de um destaque na novela Zazá, da TV Globo, poucos meses antes. Né? Logo depois de Serras Azuis, a atriz voltou à TV Globo no ano 2000 como Olga, na novela Esplendor, de Ana Maria Moretson, que também voltava à emissora. Né? Casada com o Dr. Hugo Norman, que era o Gracindo Júnior, ela era uma mulher infeliz e amarga, que descontava sua infelicidade nas outras pessoas e andava numa cadeira de rodas. Né? E o marido dela era muito apaixonado pela dona Adelaide, que era a Cássia Kiss, da família Berger, muito importante na cidadezinha onde a história se concentrava. Depois a atriz participaria ainda na TV Globo de Porto dos Milagres, em 2001, no papel de Dona Rita, e foi Dinorá em Agora é que São Elas, no ano de 2003, depois que Neuza Borges, que faria esse papel, sofreu um acidente, talvez muita gente se lembre, né? Ela acabou caindo de um carro alegórico no carnaval e fraturou, se eu não me engano, a bacia, né? Teve um problema de saúde delicado, não pôde mais participar da novela, já era anunciada nas chamadas e tudo mais, mas acabou Joana Fon assumindo esse papel da Dinorá, né? E, na sequência, a atriz foi uma das que aceitaram participar da abertura de um novo mercado para os atores de novela, numa produção da Casa Blanca, exibida pela TV Record, hoje Record TV, né? A Metamorfoses, um projeto liderado pela Arlete Ciareta, que é a proprietária, né, da Casa Blanca, diretora-geral de núcleo de todo esse projeto. A novela era dirigida pela Tezuka Yamazaki, uma cineasta tarimbada que já havia trabalhado com a Joana em O Pagador de Promessas. E a personagem da atriz era Margot de Bois, uma atriz, mãe da Thalita, que era a Thalita Cardoso, uma personagem através da qual a novela pretendia abordar um procedimento cirúrgico de colocação de silicone e tudo mais. E a cirurgia da Thalita foi mostrada na novela, realmente. A cirurgia ocorreu de verdade e foi mostrada como parte da novela. Mas a personagem da Joana, mãe dela, foi uma das primeiras, se não a primeira mesmo, que abandonaram a história ante problemas de roteiro, de direção, de produção, do projeto em si, né? Um conjunto artístico ali que não ornou para muita gente e eles foram deixando a novela. Joana, se não foi a primeira, foi uma das. Né? E, desde então, também problemas de saúde atrapalharam muito a carreira da atriz. Antes de parar um pouco com atuações na TV muito seguidas, ela ainda participou de uma outra novela do Mário Prata na TV Globo, Dona Viridiana, em Bang Bang, uma novela das 7, entre 2005 e 2006. Em 2007, ao descobrir um câncer de mama que ela tratou e se curou, enfim, né, ela foi obrigada a abandonar o papel de Marion Novaes em Paraíso Tropical, ainda antes da estreia. E nessa novela do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares, quem a substituiu foi a Vera Holtz. Né? Outra novela da dupla ela também faria, e por problemas de saúde ela não pôde fazer, que foi Insensato Coração, em 2011. Nessa novela ela viveria, salvo engano meu, Dona Vitória Drummond, que um papel que ficou para Natália Timber, né? Mas também tinha outro papel que era a cara dela na história, Tia Neném, que quem fez foi a Ana Lúcia Torre, né? E desde então, Joana Fon, infelizmente, tem aparecido na TV menos do que os seus fãs, como eu e muitos outros, gostaríamos, né? Ela recentemente participou de Apocalipse na Record TV,
participou da temporada de Malhação Pro Dia Nascer Feliz, né? Se eu não me engano, protagonizada pela Aline Dias. Ela também participou de Sob Pressão, fez o papel de uma freira, né? E outras coisas nesse meio tempo, né? Participou de Boogie Woogie em 2014, de As Cariocas em 2010, né? Pequenas aparições episódicas, assim, que são só pra gente matar a saudade, né? Além das reprises. A saúde pede cuidados, né? Depois de uma certa idade, Joana Fon também descobriu-se portadora de uma doença chamada disautonomia, que infelizmente vai atrapalhando um pouco o domínio da pessoa sobre determinados órgãos, seu funcionamento, né? A locomoção, enfim, prejudica um pouco, né? E ela, como eu disse no começo do nosso vídeo, já tem 81 anos de idade. Então, claro que inspira cuidados e ela se trata da melhor maneira possível, né? Mas também por torcermos por um restabelecimento, né, por condições para que ela trabalhe e ainda por muito tempo, e as emissoras aí, por favor, né, chamem Joana Fon assim que nós saímos dessa pandemia para que ela faça novelas, faça séries, produza coisas novas para o Globoplay, faça peças no teatro e que nós ainda aproveitemos por bastante tempo o grande talento de atriz já mais do que comprovado da nossa Joana Fon, que caso veja aqui o nosso Vale a Pena, eu espero que goste muito da rememoração que nós estamos fazendo hoje aqui da sua trajetória. Eu já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente durante um projeto de interação de trabalho, né? Embora eu não seja ator e tal. E Joana Fon é uma figura bastante agradável. Foi na época que estava por estrear o The Dancing Days no canal Viva, em 2014, me lembro bem disso. Ela está cumprindo a sua quarentena, muito bem cuidada pelo seu filho Gabriel. Eles moram no Rio, né? E, como eu disse, eu espero que caso ela veja aqui a nossa homenagem, que goste muito, você que é fã dela, eu espero que tenha gostado também. E na próxima sexta-feira Vale a Pena estar de volta. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até lá.